Então vamos lá. Qual que é o nosso tema da live de hoje? Como não deixar de pagar as contas, mesmo quando as vendas caem. Tô colocando aqui o nosso tema lá no Insta, que é para deixar fixado lá para o pessoal que entrar, saber do que se trata a nossa live de hoje, tá? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver se fica. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dona Glita. Pessoal, eu vou ser muito honesta com vocês. Hoje eu tomei aérea. Boa noite, Ótica Ságita, tudo bem? Bem-vinda. Hoje eu tomei aérea porque minha avó está internada e hoje eles descobriram que ela está com um tumor nos dois pulmões. E provavelmente já é metástase de um outro tumor que descobriu no intestino. Então, assim, essa semana tá meio tensa e eu tomei aérea hoje por causa disso, tá, gente? Mas prometo que vai valer a pena a live mesmo assim, tá? A dona Glita comentou, conheci seu Insta hoje, tô achando incrível. Ai, que bom! Leonardo Folha, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Vamos que vamos. Noélio, boa noite. Noélio batendo ponto nas lives, muito bem. A Agnes, boa noite, Agnes. Obrigado, Ótica Ságita. Eu tô aqui, firme e forte, e tô rezando muito também, né, para que né, ela fique bem, né, nesse período agora que vai vir, porque estamos juntos. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Ó. Hoje nós vamos falar, então, sobre... Ai, obrigada, Noélio. Olá, Rainalva, tudo bem? Boa noite. Oi, Agnes, oiê. Hoje nós vamos falar, gente, sobre alguns controles. O Leonardo, pode repetir o Insta, por favor? Posso. Eu vou escrever aqui em cima, gente, para vocês poderem... O pessoal do YouTube, quem está no YouTube, poder ver o Insta, tá? @ gestão para pequenos negócios. Beleza? Gestão para pequenos negócios, tudo junto, tá? Porque o foco lá o foco do Insta, o foco, na verdade, de tudo aqui, tá? Pequenos negócios, tá, gente? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Kleine. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fabiane. Fabiane já botou o Insta ali, ó. Valeu, Fabiane. Gente, vamos lá. Nossa live de hoje é bem interessante. Tá bem interessante. Nós vamos falar sobre como não deixar de pagar as contas, né? Como não faltar dinheiro no caixa para pagar as contas, mesmo quando as minhas vendas caem. Porque vocês concordam? Qual que é a principal preocupação na hora que a venda cai? Putz, e agora como é que eu vou pagar as contas, né? Ontem nós já falamos um pouquinho sobre uma coisa muito importante, que foi a importância de você não ficar olhando... Boa noite, Vanessa. A importância de você não ficar olhando só para o faturamento, mas você também prestar atenção na sua margem de contribuição, porque é ela que vai dizer se você vai conseguir pagar as contas, mesmo quando essas vendas caírem, tá? Boa noite, Crocantes Festas, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre outros controles que vão te ajudar a ter um controle maior, a se organizar mais, para que você consiga sempre deixar as contas organizadas e evitar o máximo possível que elas deixem de serem pagas
no dia, na data em que elas precisam ser pagas, tá? Mas antes da gente começar, eu queria alinhar alguns conceitos com vocês, porque é importante, porque a gente vai falando sobre muita coisa, então é bom que a gente esteja na mesma página, tá? Que é o quê? Quando a gente fala de que minhas vendas caíram, mesmo assim eu preciso ter condições de pagar as minhas contas. De quais contas que nós estamos falando? Lembra que ontem eu comentei com vocês, naquela estrutura que eu mostrei de ontem, que a gente tem as despesas e os custos variáveis, e nós temos as despesas e os custos fixos, tá? Então, quando a gente fala assim, as vendas estão caindo, eu preciso continuar dando conta de pagar as minhas contas, a gente está falando especialmente daquelas despesas que são fixas. Por quê? Porque lembra que eu falei ontem? O que o custo e a despesa variável faz? Ele acompanha o movimento de produção e de vendas. Então, vende mais, despesas variáveis e os custos variáveis sobem. Vende menos, despesas variáveis e custos variáveis caem, tá? Agora, quem se mantém ali? Despesa fixa. Se eu vendo 100, se eu vendo 50, o salário do funcionário vai estar lá bonitinho. O aluguel vai estar lá bonitinho. A mensalidade do contador vai vir lá bonitinha. Então, são as despesas fixas. Então, a gente vai focar no pagamento dessas despesas fixas, tá? Então, vamos lá. Como que eu posso, então, criar esses controles? Boa noite, Fernanda. Começar a criar esses controles, melhorar os meus controles, para que eu consiga sempre ter dinheiro para poder pagar essas despesas fixas. Que, querendo ou não, também é as despesas que vão ali sustentar o meu negócio, tá? Porque essas despesas fixas aqui, se eu deixo de pagar o meu negócio, como é que eu mantenho ali o meu negócio, tá? Então, hoje eu vou falar sobre isso. Boa noite, Maria Ângela, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou falar sobre 2 controles em específico, tá? Mas a gente vai explorar bastante eles aqui, tá? O primeiro deles foi algo que... Boa noite, Elisângela. O primeiro deles, eu já comentei um pouco ontem sobre eles. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Eu já comentei um pouco sobre ele ontem, que é o que eu chamo de previsibilidade de caixa. Deixa eu ajeitar aqui para o povo do Insta. Causar previsibilidade de caixa. Então, o primeiro aqui é previsibilidade. O que é previsibilidade do caixa? Do delícia de frango. O que é causar previsibilidade, tá, gente? Causar previsibilidade é eu saber o que está acontecendo e o que vai acontecer com o meu caixa sem chegar na data, com antecedência. Quando eu crio essa previsibilidade, quando eu consigo enxergar o meu caixa lá na frente, eu consigo gerenciar melhor o meu dinheiro que está aqui e eu consigo me preparar melhor para poder pagar essas contas. O dinheiro que está no meu caixa, eu consigo gerenciar melhor. A dona Grita está comentando que a câmera do Instagram está invertida. Está invertida porque eu estou usando a da frente. Se eu uso a de trás para fazer live, e eu vou te dizer que eu até já fiz isso uma vez, mas quando eu uso a de trás para fazer live, o Instagram, ele fica... Eu não sei se ele não entende que não é live, eu não sei. Só sei que ele vai travando. E eu tenho problema porque ele fica travando. E aí, por isso que eu não tô usando a de trás, tá? Por isso que eu tô usando a da frente e aí tá ficando ao contrário. Mas aí, vai lá no YouTube, a live está sendo transmitida pelo YouTube também. No YouTube, aparece certo. E aí você consegue ver a letra certinha, tá? Boa noite, Roberto. Boa noite, Rafaela. Então, gente, é causar essa previsibilidade. Tássia, como é que eu causo essa previsibilidade? Qual que é hoje a grande questão
em relação ao nosso fluxo de caixa, em relação à maioria dos fluxos de caixa dos pequenos negócios? Quando que eu alimento meu fluxo de caixa? Quando o dinheiro movimentou dentro do meu caixa, certo? Ela vai ficar salva no Instagram e ela vai ficar salva no YouTube, mas não agora, tá? A gente tá no YouTube, as lives estão sendo soltas, a gente vai soltando aos poucos, tá bom? Boa noite, Alberes. O que eu tava falando, gente? Eu me perdi. Qual que é o grande problema em relação a fluxo de caixa? Na maioria dos casos, tá, gente? Dos pequenos negócios. Como é que normalmente a gente trata o nosso fluxo de caixa? A gente entra no nosso fluxo de caixa e faz assim, ó. Saiu R$10 aqui do meu caixa. Registra aí. Aí eu vou lá no fluxo de caixa. Saiu R$10 do meu fluxo de caixa. Beleza. Entrou R$15 no meu fluxo de caixa. Registra aí. Aí eu vou lá. Entrou R$15 no meu fluxo de caixa. E aí, conforme a movimentação acontece, ou ela entra, ou eu saio com a movimentação, eu vou lá e faço esse registro. Tem alguma coisa errada com isso? Não, não tem nada errado. Na verdade, você tem que fazer isso mesmo. Movimentou dinheiro do seu caixa, você tem que fazer isso. Só que quando você só faz isso, você não cria previsibilidade. Que é o quê? É eu poder enxergar lá na frente o comportamento do meu fluxo de caixa. Se eu consigo enxergar lá na frente o comportamento do meu fluxo de caixa, eu consigo me preparar melhor, eu consigo me programar melhor para as contas que vão vencer, considerando o dinheiro que está previsto para poder entrar. Então, como que eu vou fazer isso? Já que não é só para fazer essa entrada e essa saída, tá? Uma coisa também que eu gosto de comentar muito é que é o seguinte: quando a gente fala de pequenos negócios, a gente está dizendo que a maioria dos empreendedores se orientam por qual ferramenta no negócio deles? Eles ficam olhando o balanço deles mensalmente? Não olha. 95%, vamos dizer assim, se orienta por onde? Pelo fluxo de caixa. É pelo faturamento. É o fluxo de caixa que me diz se meu negócio está bom, se não está bom, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu posso investir, se eu não posso. Não é pelo fluxo de caixa? Se é pelo fluxo de caixa, eu não posso ter uma ferramenta de fluxo de caixa que seja apenas uma ferramenta que fala para mim assim, olha, tem R$100 ali no seu caixa, viu? Você fala, tá, mas para eu saber que tem R$100 no meu caixa, então eu não precisaria ter anotado tudo, gente. Era só eu ter ido lá no meu caixa e contado o dinheiro, você concorda? Então, a gente precisa começar a ter um fluxo de caixa que seja mais inteligente e que possa permitir que a gente tome decisões mais inteligentes também no nosso negócio. Uma das maneiras da gente fazer isso é criando essa previsibilidade no meu fluxo de caixa. Então, como que eu vou fazer isso? É assim. Vamos supor que você tem um aluguel aí no seu negócio. Todo mês vem o aluguel e o aluguel é de R$1.200. Então, lá na sua planilha de fluxo de caixa, você vai lançar lá, aluguel. Estamos em agosto. Então, tem lá agosto, setembro, outubro e assim por diante. Então, você vai fazer um lançamento lá em agosto de 1.200. Um lançamento em setembro de 1.200. E um lançamento em outubro de 1.200. Tássia, mas esse dinheiro não saiu ainda do meu caixa. Não. Então, você lança e deixa eles em aberto. Porque você só quer ter previsibilidade. Então, quando você olhar, por exemplo, o seu contas a pagar, você já tem aqui isso aqui criado. Então, aí você comprou um computador. Vai pagar em 5 vezes, falta 5 parcelas de R$200. Então, o que você vai fazer? R$200 aqui, R$200 aqui, R$200 aqui. Eu tenho a energia da minha empresa. Energia. Tássia, mas a energia varia muito. Tem mês que vem um valor, tem mês que vem outro. Como é que eu faço isso daí para gerar previsibilidade? A gente pega uma média. Se você é uma pessoa que já é controlada, você tem até um histórico disso. O que é esse histórico? Você sabe, por exemplo, que lá no mês de setembro é um mês mais baixo, de menos movimento. Então, a energia do meu caixa, a energia do meu negócio, ela não vai vir tão alta. Então, eu sei que aqui o valor vai ser menor. E nos outros vai ser mais ou menos uns R$150. Então, você já coloca aqui para criar essa previsibilidade.
R$ 150. Tá? Vendi para um cliente, esse cliente vai me pagar em 3 vezes, né? Então, eu vou colocar aqui, cliente, ele vai pagar 100 aqui, 100 aqui e 100 aqui. Eu já tenho uma noção, eu não vou conseguir colocar tudo aqui, porque eu sei que custos variáveis, muitas vezes a gente é de um dia para o outro, ou então é de um mês para o outro, mas eu já consigo ter uma noção daquilo que já está previsto, que é fixo no meu negócio, que vai sair, e de quanto que eu já tenho garantido de que vai entrar, para poder cobrir isso daqui. E aí, qual que é a diferença? A diferença eu preciso ir correr atrás. Então, eu causo previsibilidade aqui dentro do meu negócio. Como que eu aumento essa previsibilidade? Se eu fizer um controle diário lá do meu fluxo de caixa. Porque quanto mais diário aqui, se eu consigo fazer um controle diário, isso não fica só num mês. Eu consigo dizer o seguinte, olha, na segunda semana do meu mês, é uma semana que está complicada. Porque é uma semana onde eu tenho muita concentração de contas. Agora, eu estou em agosto, estou aqui negociando com o fornecedor. O cara vira para mim e fala assim, olha, então vai vencer para você lá na segunda semana de setembro, tá? Na segunda semana de setembro, você já tem uma concentração de saída de dinheiro do seu caixa que ela é muito grande. Porque você criou essa previsibilidade aqui, você já sabe. Então, o que você faz? Olha, não dá para jogar para a próxima? Para eu ter um fôlego de caixa? Né? Eu consigo negociar com o meu fornecedor, mas baseado num cenário real que eu tenho no meu negócio. Aonde eu vou ter efeitos no meu caixa que são reais, porque eu vou deixar de sair todo o dinheiro de uma vez aqui nessa semana e ganho tempo para trabalhar, para ganhar mais dinheiro e poder pagar isso na semana seguinte ou na outra semana que seja. Então, eu causo previsibilidade do meu negócio. Quando eu começo com a previsibilidade, o segundo passo é eu começar a trabalhar com planejamento. Quando eu falo normalmente para o pequeno negócio assim, olha, você precisa se planejar, meu amorzinho. Aí existe uma dificuldade realmente, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Eu nem sei por onde começar, por onde eu começo para fazer planejamento. E se eu planejo? Casquei aqui com a saliva. Assim, e se eu planejar, né? E depois não acontecer? Então, para te dar maior segurança, você começa criando uma previsibilidade de caixa e depois, com base no histórico de previsibilidade, você pode começar a criar o seu planejamento. E aí, quando a gente tem planejamento, a gente tem ainda mais previsibilidade do nosso negócio. A Vanessa comentou assim, meus fornecedores e as contas estão todas espalhadas no mês. É melhor colocar tudo na mesma semana? Não necessariamente, tá, Vanessa? Depende de como que o seu negócio se comporta durante o mês, tá? Gente, eu não tô querendo fazer propaganda de verdade, tá? Mas eu tô querendo que vocês pensem em como que vocês podem fazer isso, tá? Mas, por exemplo, se você vai lá e lança que o aluguel, você paga todo dia 10. Depois a energia, você paga todo dia 15. E aí, se você consegue ter uma planilha de fluxo de caixa ou um sistema que mostra o comportamento do seu fluxo de caixa, você consegue ver o seu fluxo de caixa fazendo assim, ó. O que é isso daqui? É o saldo do seu negócio. Você vai lá e lança tudo por dinheiro. Monta um gráficozinho básico, e ele vai te mostrar isso daqui, ó. Aí aqui seria o estágio 0, por exemplo. O que ele está querendo te dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, Vanessa, você concentrou tanta conta aqui nesse dia aqui, sei lá, aqui no dia 10, tanta conta aqui no dia 10, acontece que essas contas que você tem que pagar aqui antes, elas não vai sobrar dinheiro para você pagar as contas do dia 10, tá? E aí, o que você faz com essa informação aqui de que não vai pagar as contas? Se você tá lá no dia 1,
Se você está lá no dia 1, você pensa, putz, vai faltar R$ 100 aqui para eu pagar essa conta. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar um gás nas minhas vendas, entrar esse dinheiro para poder pagar aqui no dia 10. E aí chega para você lá um fornecedor no dia 5 e fala assim, ô Vanessa, compra isso daqui, que daí se você comprar isso daqui e pagar hoje, eu te dou um desconto de 5%, tá? Caso contrário, eu taco para você lá no dia 10. Quando a gente não tem essa previsibilidade, o que a gente faz? Ah, desconto, com certeza desconto. Aí eu pego essa grana aqui e ainda pago esse fornecedor. O que aconteceu desse dia 10? Fui mais lá pro buraco. Tendo essa previsibilidade aqui, eu olho e falo assim, eu não posso pagar à vista, porque esse dinheiro aqui vai fazer falta nesse montante aqui, ó. Eu tô tendo que correr atrás para poder vender mais, para poder pagar. Como é que eu vou pegar o dinheiro que eu tenho em caixa nesse momento e ainda vou pagar à vista meu fornecedor? Não, taca com 7 dias aí, para eu poder ter mais tempo, para poder entrar mais dinheiro no meu caixa, para eu poder pagar, subir esse nível aqui, sobrar mais dinheiro e ainda ter condições de pagar esse outro negócio aqui. Então, mas como que você consegue? Como é que você cria isso daqui? Se você faz esses lançamentos futuros, causando essa previsibilidade de caixa no seu negócio. E, é lógico, não adianta a gente criar essa previsibilidade daqui do negócio e fazer também o que a maioria, eu falo maioria porque, assim, sempre quando eu vou conversar com alguém, ele tá fazendo desse jeito, tá? Quem não faz, maravilhoso. Mas não adianta se eu fico assim, ó, vou olhar o que tem para pagar hoje. Chego aqui, hoje é dia 11 de agosto, né? Vou olhar meu fluxo de caixa, já lancei tudo. Mas aí eu olho para o meu fluxo de caixa quando? Vou olhar hoje. O que eu tenho para pagar hoje? Nossa, muita grana. Não vou ter todo esse dinheiro. Aí deixo de lado. Vamos ver amanhã. Aí chega dia 12. O que eu tenho para pagar aqui dia 12? Ah, dia 12. Nossa, mais um monte de grana, mas eu não vendi o suficiente ontem. Não adianta nada você criar essa previsibilidade aqui no seu caixa, mas você não controlar o seu caixa analisando essa previsibilidade. É isso que eu falei aqui, ó. Você olhou lá no dia 1 para ver o comportamento do seu caixa durante o mês e viu que aqui você tinha um pico. Então, de nada adianta você, beleza, olhei dia 1, agora eu vou só olhar dia 10 para ver se deu certo de novo. Não. Olha no dia 2 e agora? Como é que ficou? Melhorou a situação? Não melhorou? Não. Dia 5, dia 6, como é que tá? Para não deixar para cima da hora. Quanto mais tempo eu vejo como é que vai se comportar o meu caixa, mais tempo de reação eu tenho para não permitir que ele caia nesse vale aqui. Uma das coisas que normalmente eu falo até para os meus alunos, com relação a contas a pagar ou contas a receber, é a gente criar 2 tipos de controles diferentes. Que é qual? Hoje nós estamos, vamos supor que hoje seja segunda. Hoje é segunda-feira, tá? O que eu vou fazer em relação ao meu contas a pagar? Eu vou olhar o que está vencendo hoje? Não. Lembre-se, previsibilidade é a chave para sobrar mais dinheiro no caixa, para não deixar de pagar as contas. Então, o que eu vou fazer? Quais as contas que eu tenho para pagar na semana que vem? Uma semana de antecedência? Com uma semana de antecedência. Quanto mais longe você conseguir enxergar, melhor para você, porque mais tempo você tem para trabalhar. Melhor a sua decisão em relação ao dinheiro do seu negócio naquela semana. Então, eu ia pegar um dinheiro para fazer não sei o quê? Não vou mais. Eu ia pegar um dinheiro para dar por... sobrou R$1.000 aqui no meu caixa. Eu ia pegar esses R$1.000 e eu ia, sei lá, fazer um investimento aqui, não sei o quê. Já não vou mais. Por quê? Porque eu tô olhando lá para a próxima semana no meu contas a pagar e tá muito concentrado. Tem muita grana lá. Esses R$1.000 essa semana pode fazer diferença. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar ele bem quietinho aqui. Se chegar no final do mês e aí eu tiver lucro, aí eu posso pensar numa programação para esse dinheiro para o próximo mês, de acordo com o comportamento desse caixa no próximo mês. Mas nesse momento, melhor eu ficar com esse dinheirinho aqui. E o contas a pagar, eu vou olhar lá na frente. Porque o dessa semana, eu já olhei na semana passada.
E aí eu já estou me programando para pagar essas contas da semana que vem. E o contas a receber? Contas a receber, eu vou pegar todo mundo que está me devendo ou todo o dinheiro que vai entrar durante essa semana. Quem que tem que me pagar essa semana? Ah, quem tem que me pagar é o Roberto, é o Alberes, a Vanessa, a Fernanda, tudo caloteiro. Todo mundo tem que me pagar essa semana aqui que está me devendo. Então, o que eu vou fazer? Ó, esse cara aqui, esse daqui, cara, ele me enrola para pagar. Nossa, sempre me paga em atraso. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, para esse cara que me enrola, que é enrolador, eu vou ligar para ele. Ele tem que me pagar na quarta? Eu vou dar uma ligadinha para ele na terça-feira. Ô, fulano, tudo bom? Ó, passando aqui, né? Só para te dar amanhã, né? E aí, como é que vai a família? Né? Falando nisso, tem aquele, né? Amanhã você passa aqui, né, para poder acertar, né? Aquela cobrancinha, gente, bem assim sutil, bem legal, né? Você tá no seu direito, o cara te deve cobrar, é um direito que você tem. Então, você vai lá e faz. Não, essa daqui, essa outra aqui, ó, sempre paga em dia. Então, beleza, esse dinheiro também vai entrar no meu caixa, então é certeza. Então, eu pego esse dinheiro que eu tenho hoje do meu caixa, aí pego o resto do dinheiro que eu já sei que vai entrar durante essa semana, que eu fiz aquela cobrança antecipada para garantir que esse dinheiro vai entrar mesmo. Eu já consigo saber quanto que eu vou ter no meu caixa durante essa semana, se isso vai ser suficiente para a semana que vem, se isso paga essas contas dessa semana, qual que é o esforço de vendas que eu tenho que fazer nessa semana. E não só isso, qual que é o esforço de marketing para poder fazer publicidade, para chamar cliente, porque essa semana tem que bombar, vou ter que fazer oferta, que oferta que eu vou fazer, se faz sentido, se não faz, quanto que eu vou ganhar com tudo isso. Então, quanto mais previsibilidade eu tenho, melhor eu consigo trabalhar o dinheiro dentro do meu negócio. E aí, o contas a receber também, uma outra coisa que, normalmente, o que acontece? Eu pego aqui também ou o dia de hoje e vou lá e cobro, né? Ou então, o que eu faço? Eu deixo para ir cobrar a pessoa depois que ela já me deveu, mas às vezes ela tá me devendo, eu até esqueço que ela tá me devendo. Porque eu anotei lá que ela tinha que me pagar, não olhei mais o meu controle, não fui mais atrás, esse dinheiro nunca veio. E aí, o que normalmente eu falo? Que você vender e não receber é pior do que você não vender nada. Porque você gastou para produzir, você gastou para adquirir aquele negócio, passou para frente, o dinheiro não entrou. Agora você vai ter que comprar de novo, fabricar de novo, para poder disponibilizar outro para outro cliente. Ou seja, quando você vende e você não recebe, é pior do que se você não vender nada. Então, quando você olha para o seu conta a receber também com essa antecedência, você consegue criar controles para garantir que o seu cliente vai te pagar. E não vai esquecer de você. Porque às vezes, gente, esquece mesmo. Não paga porque esquece, sabe? Eu emito um boleto, o cara taca na gaveta. Não é por maldade. Esqueceu de pagar boleto. Às vezes uma cobrancinha é até bom, né? Então, causar previsibilidade no nosso caixa é o primeiro controle para a gente conseguir garantir que vai ter dinheiro no nosso caixa para pagar as contas em dia, tá? Agora, qual que é o segundo controle? O segundo controle, gente, ele é um pouquinho mais complicado. E eu falo que ele é um pouquinho mais complicado, não porque ele é complicado assim, de, sabe, uau, mirabolante, né? Mas é porque ele acaba sendo uma caixa de Pandora, não sei se é essa, não sei se é esse a relação, mas acaba sendo assim mais difícil para o empreendedor, tá? E qual que é esse segundo? O segundo é capital de giro, tá? E aí o que acontece? Tem muito empreendedor que acha que capital de giro não é tão importante quanto ele realmente é. E caso vocês não saibam, o capital de giro mata mais as empresas do que precificação, vocês sabiam? Se vocês entrarem naquela pesquisa de mortalidade das empresas do Senac, o top 3 lá é capital de giro. Das empresas falecerem é boa, né? Das empresas fecharem em até 2 anos de existência, tá? Calcanhar de Aquiles da Sandra.
Exatamente. É muito o calcanhar de Aquiles de muitos negócios, né? Primeiro, porque a gente não sabe como construir o nosso capital de giro. Segundo, porque eu não sei qual que é a minha necessidade real de capital de giro. Ou terceiro, porque eu falo assim, é importante, eu preciso ter, mas eu não vou atrás para formar, né? E aí, o que eu falo para alguns é que, sabe aquele lucro que sobra no seu negócio, né? E que aí a gente fala assim, meu negócio deu lucro, vou viajar com a família. Aí o que você faz? Gasta o lucro do negócio. Pega um pouquinho daquele lucro, minha filha, né? Destina para poder montar o seu capital de giro. Aí a pessoa monta um capital de giro ali de 10 mil reais, fica maravilhoso. Aí o que ela esquece? Ela esquece de repor o capital de giro, gente. O capital de giro vai gastando, vou pagando as contas e eu não reponho o capital de giro, né? Mas o capital de giro, ele precisa ser reposto. Então, porque eu usei esse capital de giro, por que eu uso o meu capital de giro? Eu uso o capital de giro para pagar as contas enquanto o dinheiro da venda não volta para o meu caixa. Quando ele volta, eu preciso repor o capital de giro. Então, vamos fazer até uma... Vou fazer um desenho para vocês entenderem como é que funciona. Ó, vamos lá. Vamos supor que vocês tenham aí um saldo de R$ 250 aí no seu negócio, tá? Então, vamos lá. R$ 250 é o dinheiro que vocês têm para poder comprar o estoque aí do negócio de vocês. Aí você vai lá e compra 4 vestidos a R$ 50 cada um, para facilitar a conta aqui. 4 vestidos a R$ 50 cada um, para poder revender, tá? Então, você comprou 4 vezes 50. Então, desses R$ 250 aqui, você vai gastar R$ 200, certo? Então, aqui na nossa linha do tempo, aqui no dia 1, eu vou comprar os 4 vestidos a R$ 50. Aí o fornecedor falou assim, ó, aqui, infelizmente, não tá fácil para ninguém, tem que pagar à vista. Então, você tem R$ 250 aqui no caixa, você fala, tá tranquilo, tá favorável, vou pagar R$ 200 aqui pro meu fornecedor, à vista aqui, que eu tô rica. Vamos lá. Então, dia 1, sai R$ 200 no seu caixa. Saiu aqui. Menos, parênteses, é menos, tá? Saiu R$ 200 no seu caixa. Agora você tem 4 vestidos para vender. Você vai vender cada um por R$ 100. Vai fazer o quê? R$ 400. O dobro do que você pagou, certo? Aí, quando chega lá no dia 5, você vendeu um vestido. Só que o seu cliente pagou no cartão de crédito. E a máquina do seu cartão de crédito só te devolve esse dinheiro daqui a 30 dias. Então, você vendeu aqui um vestido no dia 5, mas quanto que entrou no seu caixa? 0. Quando que vai entrar? Lá no dia 35. Então, você vai lá no seu fluxo de caixa para causar a previsibilidade. O que você vai fazer? Dia 35 eu vou receber R$ 100. Dia 35 vai entrar R$ 100 aqui no meu caixa. Beleza. Aí, quando foi lá no dia 6, você vendeu mais 2 vestidos. Um cliente pagou em dinheiro. Então, já entrou R$ 100 aqui no seu caixa. O outro cliente pagou no cartão de novo. Então, mais 30 dias. Então, lá no dia 36, vai entrar mais R$ 100. Só que agora, você só tem um vestido. Precisa repor o seu estoque, certo? Porque senão, como é que você vende se você não tem estoque, certo? Aí você fala, vou comprar mais vestido. A R$ 50 para poder vender por 100. Só que quanto que você tem de dinheiro agora? Você tem 50 do seu dinheiro, porque você só usou 200. E você tem 100 aqui, que entrou em dinheiro, 150. 150 para comprar só 3 vestidos. Então, você vai lá no dia 10 e compra mais 3 vestidos e sai R$ 150 do seu caixa. Por 3 vestidos, certo? E aí, como é que fica esse seu saldo aqui? Zerado de dinheiro. E aí você fica assim, gente do céu,
Eu fiz venda, 50% aqui da minha, 50% de margem, eu multipliquei por 2. É para entrar muito dinheiro, muita grana. Só que eu paguei aqui os vestidos e agora tô sem dinheiro. Tá sem dinheiro para quê? Porque agora você tem que pagar a despesa fixa. Como é que você paga o aluguel? Como é que você paga o funcionário? Como é que você paga o seu prolabore? Se o dinheiro só vai entrar lá no dia 35. E aí, se vocês prestarem atenção, imagina que esse ciclo aqui seu foi de 10 dias. Se esse ciclo aqui é de 10 dias, quer dizer que lá no dia 20, antes desse dinheiro entrar, você vai ter que estar repondo esse estoque de novo. Com que dinheiro você faz isso? Você faz isso com o capital de giro. Com o capital de giro seu lindo. Entendeu? É ele que vai suportar aqui o seu negócio. E é por isso que você precisa de capital de giro. Aí o que normalmente acontece? Aí venceu uma conta aqui, ó. Venceu uma conta aqui dia 11. Eu vou lá, pego esse capital de giro e pago a conta do dia 11. Aí no dia 15 venceu outra conta. Pego o dinheiro aqui do capital de giro e pago essa conta, né? Aí o que acontece? Esse dinheiro começa a entrar aqui, ó. Aí de repente vai embala, porque o dinheiro das vendas começa a entrar, tá entrando. Aí que começa a entrar 100, 200, 300, R$ 1.000. Aí você fala o quê? Uhul, tá dando muito lucro esse meu negócio. Gente, não é lucro. Parte desse dinheiro aqui deveria estar vindo para onde? Repor o capital de giro. Porque depois você fica com esse caixa descasado, porque é isso que a gente chama, quando a gente tem um dinheiro que sai antes de voltar, a gente fala que tem um caixa descasado. Então, se você tem um caixa descasado, isso daqui pode se repetir. Quando ele se repetir, se você não repõe o seu capital de giro, o que acontece? Seu capital de giro vai embora, você fica sem dinheiro, e aí isso aqui acontece novamente, seu caixa fica descasado e você entra na mesma bola de neve de novo. Por isso que eu falo que um dos maiores erros do empreendedor em relação ao capital de giro é achar que o capital de giro ele tá lá bonitinho, R$ 10.000. Conforme eu vou precisando, eu vou gastando, e beleza, aí vai indo embora o capital de giro. E eu não reponho esse capital de giro. Então a gente precisa começar a repor esse capital de giro. Se eu não conseguir pagar o capital de giro, se você não consegue pagar o seu capital de giro, é porque o dinheiro que está entrando no seu negócio também não é suficiente para você repor o seu capital de giro. Por quê? Porque é o seguinte, quando você faz o seu planejamento lá de faturamento, porque veja só, lembra aquela estrutura que a gente falou ontem, Valma? Não sei se você estava aqui ontem, mas a gente tinha aquela estrutura aquela estrutura de ontem, tá? Então nós temos lá as receitas, depois os custos variáveis, as despesas variáveis, a margem de contribuição, despesa fixa, lucro operacional. Certo? Quando a gente faz um planejamento dessas nossas, né, desse nosso cenário aqui, eu faço um planejamento considerando que essa minha margem de contribuição vai ser positiva e ela vai me dar dinheiro suficiente para pagar a despesa fixa. E aí acontece que na maioria dos negócios, na maioria não, né? Em alguns casos, o que acontece? Eu tenho um resultado positivo. Se eu tenho um resultado positivo, por que todo dia 10, dia 15, dia 20 eu estou entrando no cheque especial? Porque o seu resultado positivo é o final do mês. Mas durante o mês, você não está causando previsibilidade do seu dinheiro, do seu caixa, e você não está sabendo controlar melhor o seu dinheiro para não precisar entrar no cheque especial. Aí, durante o mês, eu vou entrando no cheque especial. O que você vai fazer? Você tem 10 mil ali de capital de giro. Você vai pegar uma parte desse dinheiro aqui, vai vir aqui e vai pagar essas despesas. Mas acontece que a receita que você planejou aqui já era para pagar essas despesas. Então, se você já pagou essa despesa com o valor do capital de giro, quando esse dinheiro entra, o que você faz? Repõe o seu capital de giro. E aí você precisa ficar revisando essa necessidade de capital de giro. Por quê? Porque hoje é 10 mil, amanhã pode ser 8. Deixa eu ver aqui, o que tá rolando com o pessoal? A Vanessa tá aqui, somos dois, gente, o que tá rolando? Deixa eu ver. Roberto falou o seguinte, eu tenho conta todos os dias.
A Valma comentou, por motivo que a venda baixou, Roberto, eu tenho contas do dia 1 ao dia 31 de cada mês. Quando a gente tem dinheiro saindo do nosso caixa todos os dias, também não é exatamente saudável, tá? Porque a gente tem, justamente porque a gente tem muito dinheiro saindo todos os dias. Quando a gente tem isso, o ideal é que a gente pare, olhe para essas contas que estão saindo todos os dias e a gente tente reorganizar o nosso contas a pagar. Às vezes, tem contas ali que eu não consigo mudar, eu não consigo renegociar as datas. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso definir períodos de pagamento no meu negócio. O que é isso? É você virar e falar assim: olha, eu vou pagar no meu negócio, vai sair dinheiro toda segunda, toda terça e toda quarta. Tássia, mas o que eu faço com as contas que venceram na terça? Eu pago na segunda. Eu pago antecipado? Pago antecipado um dia. Mas você só vai conseguir fazer isso se você estiver gerenciando corretamente o caixa do seu dia a dia. Aí as que vencem na quarta, você paga na quarta. E paga as da quinta também na quarta. Sexta-feira, paga as de sexta-feira. As de segunda, pagam a de sábado e de domingo, porque normalmente conta que vem no final de semana, a gente consegue jogar para segunda-feira. E aí a gente consegue ir centralizando mais as nossas contas, tá? Mas a gente precisa parar, olhar o nosso contas a pagar e tentar fazer com que a gente reorganize esse contas a pagar. Negócio que tem dinheiro saindo todo santo dia não é um negócio saudável. Isso que eu estou falando, por exemplo, de tentar reorganizar as contas ou de definir datas para pagamentos, é uma coisa, gente, que acontece até em empresa grande que tem muito dinheiro para dar. Empresa grande que tem dinheiro, tem dinheiro sobrando, às vezes, entendeu? O Roberto comentou, eu não dou conta de pagar nem no dia, mas aí, Roberto, tem alguma coisa acontecendo no seu caixa, no seu negócio? Será que a gente não está falando de falta de capital de giro? Será que não está faltando um pouco mais de previsibilidade para você conseguir se organizar melhor? Tá? Tem que ver tudo isso. Quando a gente fala aqui de capital de giro, o que causa, por exemplo, esse caixa descasado? São os 3 prazos. Quais são esses 3 prazos? Prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento e o prazo médio de estocagem. Quando a gente fala em específico, por exemplo, do prazo médio de pagamento, do prazo médio de recebimento, a gente está falando de entrada e saída de dinheiro do meu caixa. Então, como que está o prazo médio de recebimento das minhas vendas? Com quanto tempo, mais ou menos, eu recebo esse dinheiro? Né? Qual que é o prazo médio, tá? E qual que é o prazo médio de pagamento dos meus fornecedores? A ideia é sempre que eu postergue, aumente o prazo médio de pagamento e tente diminuir o prazo médio de recebimento, para diminuir esse descasamento de caixa. Então, pode ser que você esteja com caixa descasado, pode ser que você esteja com um problema de contas a pagar, pode ser que você esteja apenas sem controle, tá? E aí, quando a gente não tem controle, não tem visibilidade do nosso caixa, é muito difícil a gente conseguir resolver o problema, porque a gente tem que tentar entender no seu negócio, ô Roberto, o que está causando esse problema, tá? Porque se eu só olhar e ficar pensando, gente, eu tenho muitas contas a pagar aqui e eu não consigo resolver, a gente tem que tentar identificar a causa, o que está causando esse cenário. E aí a gente trata a causa, tá? E aí pode ser muita coisa, tá? A Viane comentou, estou há 3 anos com o consultório. Tenho sempre 2 mil de prejuízo mensal e nunca tive lucro. Não tenho capital de giro. Tenho alguma chance? Tem, Viane. Com certeza, não desista, tá? Eu vou te falar que eu tenho um aluno e ele até deu um depoimento esses dias. Eu tenho um aluno que quando ele começou a fazer o curso, eu fui falar com ele, ele falou para mim assim, Tássia, eu me dei mais 4 a 6 meses só. O negócio dele também tinha, acho que 2 anos e meio. Ele falou, Tássia, eu me dei de 4 meses a 6 meses. Eu falei, calma, calma porque vai dar certo.
A gente vai reorganizar, a gente vai rever o que tá acontecendo, a gente vai implantar controles, a gente vai olhar para a precificação, para a despesa. E ele me mandou aqui um depoimento dizendo que mês passado ele teve o maior lucro que o negócio dele já teve. Então, tem chance? Tem muita. É que assim, gente, às vezes a gente tá... Pensa o seguinte, a maneira como vocês estão fazendo até hoje, talvez não tenha dado certo. Então, de repente está na hora da gente começar a dar chance para outras formas de fazer o que vocês vêm fazendo há muito tempo. E às vezes pequenas mudanças podem ser que tragam mudanças, resultados muito significativos. Que a gente não consegue enxergar. Querendo ou não, a gente está muito preso à operação. E como a gente está muito preso à operação, a gente não consegue ver estrategicamente o nosso negócio, a gente não olha para o nosso número, né? Igual a Vanessa comentou ontem, né, Vanessa? Diminuí em 12% o meu faturamento. Aí o que eu falei para ela? Você está olhando para o faturamento, mas deveria estar olhando para a margem de contribuição. Porque nem sempre perder clientes quer dizer que é uma coisa exatamente ruim. Às vezes você perde clientes, o seu faturamento cai, mas a sua margem de contribuição continua boa ou até melhor. Inclusive, eu vou falar disso na live de amanhã, tá, gente? A live de amanhã, o tema é vender vai te... Como é que é? Vender vai te levar... Como é que é? Como é que é o tema da live de amanhã? Vender vai te dar prejuízo, uma coisa assim, quer ver? Vou até pegar o nome da live de amanhã para vocês se prepararem. Porque vai ser boa, vai ser top. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o nome da live. Ó, qual que é aqui? Vender mais te levará à falência. Nossa, que tensa, hein? Ó, até arrepiei agora. Vender mais te levará à falência. E eu vou falar sobre isso, que nem sempre a gente fica pensando assim, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. Eu estou necessariamente falando de uma coisa boa e eu vou mostrar amanhã para vocês por que isso acontece, tá? Então, assim, tem chance sim, tá? Se dê uma chance, tá? E outra, cola aqui na gente, a gente vai fazendo juntos, tá? A Vanessa colocou, meu comércio tem 12 anos, a pandemia quebrou meu giro de caixa e ainda me deixou com dívidas que não sei por onde começar. A pandemia, gente, destruiu um monte de negócios e eu vou falar uma coisa, aqueles negócios que conseguiram sair da pandemia, eu sei que muitas vezes a gente saiu da pandemia, assim, né, difícil. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dar graças a Deus é que a gente conseguiu vencer a pandemia. Porque teve muitos negócios que, infelizmente, não conseguiram vencer a pandemia, tá? A Crocantes Festa colocou isso mesmo, visão de águia. Adorei isso, hein? E a Dona Glita, live maravilhosa, parabéns, virei fã. Ai, que bom. Entendeu? Então, eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que agradecer é que a gente conseguiu sair. Agora a gente arruma a casa. Agora a gente vai atrás, a gente corre, a gente revisa planejamento, revisa caixa, mas a gente vai, tá? A gente consegue, tá? O Noelle colocou, conseguir sair bem. É isso aí. Eu acho que a primeira barreira a gente já venceu, tá? A Juliana colocou, talvez o mais correto seria negociar com os fornecedores datas fixas. Se a gente conseguir, seria o melhor do mundo, tá? O que normalmente, assim, eu não vou dizer que faça isso, porque nem sempre a gente consegue, porque como a gente tem, às vezes, muito pouco poder de barganha, a gente não consegue negociar tão bem com o nosso contas a pagar, tá? Porque às vezes a gente tem pouco poder de barganha, a gente fica muito vendido, tá? Mas nada impede da gente tentar negociar. Da gente falar, poxa, mas em vez de 7, não pode botar para 10. E assim, outra coisa que ajuda muito também, tá? Se a gente trabalha com estoque, é a gente começar a monitorar o nosso estoque e organizar o processo de compras, porque se eu sei que o meu fornecedor, ele dá 7 dias para eu pagar, por exemplo, se eu organizo
os momentos em que eu vou comprar as compras, eu consigo prever para quando que vai vir esse pagamento, tá? A Vanessa colocou, eu comecei hoje a fazer o que você falou ontem, estou anotando da forma que você falou. Maravilha, Vanessa, é isso aí. Você vai ver. A Valma colocou assim, minha loja tem 5 anos. Amém, amém. A Fernanda, passei pela pandemia apertada, mas consegui ficar bem. Eu acho que já é uma vitória, gente, já é uma vitória. A Valma, o problema todo é que minha loja é de presentes e decoração, mas por que isso é um problema todo, o Valma? Você fala por conta da questão da pandemia, de não ser prioridade, é isso? Deixa eu ver aqui. A Ótica Ságita, abri meu negócio no meio da pandemia. Dei um tiro no pé. Ótica Ságita, mas ó, vou te falar uma coisa, viu? Tem um monte de negócio abrindo na pandemia. Na pandemia. Você sabe que eu fui viajar para praia e tomar um bronze e a gente foi num empóriozinho comprar uns trem, né, para comer. E os caras tinham aberto o empório fazia um mês. No meio da pandemia, no meio do lockdown. E o negócio estava indo bem, né? Então, assim, e tem uma coisa também sobre a pandemia, tá, gente? Tem um negócio que quando a gente fala de gestão financeira, tá incluso também na gestão financeira, que é o gestão de crise, tá? O que é a gestão de crise? É eu estar preparada para quando um cenário de crise vier e me pegar desprevenido. Crise é só pandemia? Não é crise, não é só pandemia. Crise, eu tô falando de sempre que o meu negócio tiver uma dificuldade, tiver algum problema que gera uma dificuldade financeira e eu tenha dificuldades para poder pagar as contas, como, por exemplo, a pandemia, eu estou dizendo que eu estou num momento de crise e eu preciso aprender a gerenciar essa crise. Como é que eu gerencio uma crise? Eu posso trabalhar ela no antes, quando eu me preparo para uma crise, uma possível crise, ou eu posso atuar, que a gente fala do preventivo, ou eu posso atuar no preventivo e no corretivo. Nossa, fugiu a palavra. E no corretivo. O que seria o preventivo? É dizer o seguinte, olha, meu negócio precisa ter uma reserva. Porque se um dia uma merda acontecer aqui, eu tenho esse dinheiro para poder sustentar o meu negócio. Por que muitos negócios quebraram na pandemia? Porque o caixa dava para 20, 25 dias no máximo. É a média do caixa do empreendedor brasileiro. Então, em 25 dias, se ele não conseguisse voltar com o negócio dele para poder gerar dinheiro, ele quebrava, literalmente. Tem muitos negócios que quebraram no primeiro mês, né? Então, assim, por quê? Então, como é que eu atuo de maneira preventiva para isso não acontecer? Eu crio uma reserva financeira. Como é que eu atuo de uma maneira corretiva? Eu começo a controlar. Eu corto despesas, eu começo a controlar lançamentos do meu fluxo de caixa na unha. Sabe o que é na unha? Saiu 10 centavos, alguém vai lá no seu caixa, vai pegar R$2, você bate e fala assim, não, meu filho, quem te autorizou a tirar R$2 aqui do meu caixa? Para! É você controlar na unha, é você diminuir o ponto de equilíbrio do seu negócio. Isso tudo é atuar de maneira corretiva. É você girar o seu estoque que está parado. É você priorizar a entrada de dinheiro. É você trabalhar com vendas com entrega futura, que é quando você vende aqui para poder entregar, recebe aqui, mas eu vou entregar só lá na frente. É você criar ações para poder botar de dentro de dinheiro no seu caixa. E aí, quando você alinha as duas coisas, eu vou alinhar o preventivo com o corretivo, você consegue sair da crise melhor. Deixa eu ver aqui o que mais que colocaram aqui no Insta. Esse não é ele. O Elvis Linhares, estamos em funcionamento há mais de 10 anos, porém só agora estamos nos preocupando com essa parte. Por onde começar? Na gestão financeira, o Elvis? Eu diria que o primeiro passo para você começar na gestão financeira, você precisa saber onde é que você está. Onde é que está o seu negócio, tá? E aí, como é que você faz para saber aonde que você está? Você começa a fazer os seus lançamentos de fluxo de caixa, mas começa a fazer nessa estrutura aqui que nós explicamos ontem.
Porque para você ter uma visibilidade do que está acontecendo com o seu negócio, aonde que está indo o dinheiro. Então está indo tanto para fornecedor, tanto está indo para despesa fixa, esse tanto aqui está indo para despesa pessoal. Então, para onde que está indo o dinheiro? Se eu consigo entender para onde que está indo o meu dinheiro, a próxima parte é, agora eu vou organizar. Então, peraí, esse dinheiro que está indo para cá agora não vai mais, agora, na verdade, eu vou destinar para esse cara aqui, e assim por diante. Então, o primeiro passo é você entender aonde que você está. Sabendo aonde você está, você consegue ir para onde você quer. Você consegue dar o próximo passo, que é começar a caminhar e começar a organizar o seu negócio, tá? Isso, estou assumindo o negócio familiar. É isso aí. Então, aonde você está? Pense primeiro aonde você está, descubra onde você está, tá? Roberto comentou, eu fui negociar com os fornecedores, todos cobraram juros. Passei o dia fazendo Pix dos juros. Isso é uma maldade, se não depositasse, não teria como prorrogar. Roberto, é difícil mesmo, tá? Mas assim, vamos nos colocar no lugar dos fornecedores também, né? No final do dia, eles também são pequenos empreendedores que precisam ganhar dinheiro, né? A gente também quer que os nossos clientes nos paguem. A ideia não é a gente negociar a conta que está atrasada. A gente tem que negociar o prazo de pagamento mais ideal. É a gente negociar o prazo de pagamento baseado na previsibilidade do caixa que nós temos no nosso negócio. Como é que vai estar o comportamento do meu caixa? E aí, com base nisso, eu negocio com o meu fornecedor. Porque daí, quando chega lá na frente, no dia de pagar, como eu já criei essa previsibilidade, a chance de me conseguir faltar dinheiro é menor. Pode ser que falte, mas ela é menor. E outra coisa, a gente sempre tem que tentar negociar com os nossos fornecedores com antecedência também, tá? Por isso que eu falo que a previsibilidade é importante. Não sei se é o seu caso, tá, Roberto? Só tô comentando aqui, vomitando coisa aqui, tá? Mas o que acontece? Muitas vezes a gente deixa para poder negociar com os nossos fornecedores um dia antes de vencer, porque a gente fala, ai, não vou conseguir pagar aquela conta. Então, por isso que eu falo da gente olhar sempre o nosso contas a pagar com essa antecedência de uma semana. Porque em uma semana, veja, que o fornecedor vai gostar mais? O fornecedor vai ficar mais feliz e vai ser mais amigável comigo. Se eu falar assim, ô fulano, ó, daqui a 15 dias tá vencendo uma conta, cara, eu não vou conseguir te pagar. A gente consegue renegociar, você consegue fazer um negócio aí para mim, cara, eu estou sempre comprando aí com você e etc, tá? Então, se você consegue fazer isso com antecedência, ele vai ser muito mais amigável, ele vai te dar, né? Você consegue negociar melhor, porque você também está gerando para ele previsibilidade. Agora, quando a gente faz isso de um dia para o outro, ou no dia, os caras ficam putos. Imagina assim, ó, vamos nos colocar no lugar dos nossos fornecedores. Seu cliente te liga ali e fala assim, ô fulano, tudo bom? Ia passar aí para pagar aquela conta? Mas não vou não, tá? Tá vencendo a conta da padaria, eu vou pagar eles primeiro. Você eu pago o mês que vem. Não dá um ódio, né? Então, a gente tem que... É muito isso. Então, para o nosso negócio, a previsibilidade é bom. Para o meu fornecedor, a previsibilidade é bom também. O Noel colocou aqui, nossa, até brigo com o fornecedor, trabalho só com prazo com fornecedores. Tem que trabalhar no prazo mesmo, para a gente poder ter fôlego de caixa. Quanto mais a gente consegue estender o prazo médio de pagamento, que é esse prazo médio que eu comentei, que é os pagamentos para os nossos fornecedores, mais tempo o dinheiro fica dentro do meu caixa. Se mais tempo o dinheiro ficar dentro do meu caixa, melhor eu consigo gerenciar esse dinheiro, tá? Peraí que eu perdi algumas coisas aqui, deixa eu ver. No YouTube. Tássia, qual sua cidade? Eu moro em Ribeirão Preto, gente. Eu sou de Ribeirão Preto, nascida, criada, estudada, tá? No futuro, estarei em São Paulo, provavelmente. Talvez ano que vem. Aí, vou dar um oi para cidades grandes. Werley, estamos ainda com as portas abertas, porém com muitos financiamentos para pagar. Parcelas com valor alto, juros e o movimento ainda não normalizou. O Erlei, uma das coisas que eu tive um aluno também que ele tinha muito empréstimo, tá? Não estou dizendo que vai funcionar para você, eu não sei qual que é o seu caso em específico, tá? Mas o que a gente fez? Nós analisamos os empréstimos dele, no caso era empréstimo,
não era financiamento. O seu caso é financiamento ou é empréstimo, tá? A gente analisou os empréstimos dele e o que que a gente fez? Ele, né? O que que ele fez? Ele renegociou com o banco a concentração de empréstimo, porque ele tinha empréstimo. Ai, para! Minha gata tá me mordendo. Ele tinha empréstimo, ela quer comida. Ele tinha empréstimo em 3 bancos diferentes. Então, o que ele fez foi prospectar outros lugares. Aí ele pegou todo aquele montante que tinha, o do banco que tinha os juros altos. Ô, Branca, dá um oi pro pessoal. Fala, eu adoro atrapalhar a live. Que coisa. Vai pra lá. Ele pegou, então, todos esses bancos, ele pegou todos esses que tinham juros mais altos, ele prospectou outros bancos, encontrou um com juros menor, então ele pegou o valor total e financiou e pegou um outro empréstimo nos juros mais baixos para poder pagar esses 3. E aí ele começou a ter parcelas mais menores, né? Ficou um empréstimo maior, um tempo maior, mas parcelas menores, que o negócio dele conseguia sustentar e por um juros mais baixo, tá? Então, assim, pode ser uma alternativa, eu não sei qual que é a sua situação, nem qual que é o seu negócio, tá? Mas é uma alternativa. O pessoal do Instagram tá adorando minha gata, gente, eu também amo ela é linda, né? Deixa eu ver aqui o que mais que rolou no Instagram. 15 dias de prazo para mim e à vista, então tem que ter desconto, é isso aí. A Crocantes Festa, nessa crise, consegue prazo de 15 dias, onde era de 7. Isso aí, tem que negociar, tá, gente, com o fornecedor. Deixa eu ver aqui quem mais. A Ana Cláudia, você é o máximo, obrigada. Mas não consegui acompanhar as outras lives. Você irá colocar no grupo do WhatsApp? O pessoal da minha equipe ia colocar lá no WhatsApp, tá? Então, se eles não colocaram, eu vou pedir para eles colocarem, tá? Como faço, então, para ter sua consultoria? Nesse momento, eu não estou dando consultoria, tá, gente? Ai, que chato. O que eu dou, na verdade, é mentoria para os meus alunos, tá? É isso que eu dou. É isso que eu estou fazendo nesse momento. Obrigada, Sandra. Que bom. Que bom que você está gostando. Deixa eu ver. A Vanessa. Tá, se é melhor priorizar as contas altas ou as mais baixas? Exemplo, se eu tiver R$ 1.000 hoje, uma conta de 999, 5 contas de 200. Melhor pagar logo a de 999 para se livrar? Eu diria o seguinte, que você tem que pagar aquela que vai ter os juros maior primeiro, tá? E você tem que pagar aquela que vai impedir de você dar continuidade no seu negócio, tá? Então, por exemplo, eu tenho R$ 1.000 do aluguel. Eu tenho R$ 500 do fornecedor. Se você não pagar o fornecedor, talvez você não consiga comprar mais dele e você precisa comprar para poder vender mais. Então, talvez valha a pena você priorizar o fornecedor em detrimento do aluguel. Não, mas o aluguel, os juros que eu tenho para pagar do meu... Aí eu tenho duas outras contas lá, tá? Vou mudar o exemplo. Tem 2 parcelas de empréstimo. Uma eu tenho com juros de 5%, a outra tem juros de 7%. Qual que eu priorizo? Independente do valor, você prioriza que tem os juros maior. Os juros maior, tá? Porque daí você atrasa essa, mas você vai pagar menos juros por conta do atraso. Se você pagar que tem menos juros, então essa que tem mais juros vai te gerar ainda mais débito, vai te gerar ainda mais problema, tá? O Roberto, eu gostaria de saber o que tem de bom para nós. É só pauleira. Os boletos vão para cartório com 5 dias. Roberto. Quando você fala o que tem de bom para nós, como assim? Tem um monte de coisa de boa. Tem um monte de coisa boa para gente. Roberto, de novo, tá? Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei como é que tá o seu negócio, tá? Me parece que você tá assim, né? Bastante. Mas, ó, começa a implantar os controles. Eu sei de verdade que parece desesperador às vezes, tá? Mas
A gente precisa dar chance ao novo. Se o que a gente está fazendo até hoje não está dando muito certo, a gente precisa dar chance para o novo, tá? Então, assim, tenta colocar só um pouquinho em prática tudo que a gente está falando aqui nessa live, todas as outras lives. Esse controle, eu vou dizer uma coisa, o controle e a organização já vai te trazer uma visibilidade do seu negócio tão grande que você vai conseguir entender para onde que está indo o dinheiro e o que você precisa talvez fazer diferente do que você vem fazendo hoje, tá? E aí, de novo, os boletos vão para cartório 5 dias, são os boletos que a gente já emitiu. Então, tudo aquilo que a gente já tem de conta, não vai ter muito como fugir, vamos ter que correr atrás para pagar, certo? Mas eu posso controlar aquilo que ainda não veio. Afinal de contas, eu vou ter que comprar mais os meus fornecedores, vai vir mais coisa, mas eu posso começar agora a implantar esses controles, a ter mais organização, para que os próximos esteja mais sobre o meu controle, tá? Então a gente precisa começar a fazer isso agora, tá bom? Deixa eu ver aqui que mais. A Crocantes Festa comentou: fala mais da mentoria. A mentoria para alunos. Depois, no final da live eu falo, tá? O Noélio, se achar que o negócio é vendável, venda algum bem para ter um nome limpo. Pode ser uma alternativa, tá? Mas assim, gente, a Sandra super recomenda a mentoria, vale muito a pena. Obrigada, Sandra. O Noélio, faça diferente. Aí faço diferente depois, sim. A Sandra, trabalhar o lado emocional ajuda nesse momento de desespero, sim. Gente, com relação ao que o Noélio comentou, por exemplo, a Vanessa, tá, você pede para colocar mesmo o Instagram no WhatsApp, porque ontem eu fiquei 1 hora procurando você, adicionei 2 Tássias e nem sei o que faz. Antes de achar você. Não, tá bom. Eu vou pedir pro pessoal da equipe colocar lá no WhatsApp, gente. Na verdade, eu tinha falado para eles colocarem ontem, eles devem ter esquecido, mas eu vou falar. As lives eles colocaram lá no WhatsApp, Vanessa? Me fala se eles colocaram as lives. Quando eu ia falar sobre essa questão do Noélio, né? Eu estava assistindo uma live de uma moça, e eu até recomendo ela, tá, gente? Ela fala sobre gestão financeira pessoal, tá? Gosto muito dela, ela dá umas dicas, assim, muito bacanas. Ela chama Luciana Fiou. O Fiou é F-I-A-U-X. Luciana Fiou. Ela fala sobre gestão financeira pessoal, tá? Da sua pessoa. E ela estava dando... Eu estava assistindo um vídeo dela, onde a moça falava assim que ela estava muito desesperada porque ela não via a luz no fim do túnel, né? Ela tinha estava com o nome sujo, ela estava com alguns empréstimos, estava com cheque especial, e aí ela não conseguia dormir, porque ela via tudo aquilo acontecendo, ela via o nome sujo, né? Ela via tudo aquilo e ela ficava desesperada. E aí uma das coisas que a Luciana falou para ela, e aí eu repito para vocês, porque eu concordo muito com isso, é que a gente não vai conseguir resolver as coisas de uma hora para outra. O que vai trazer a tranquilidade para a gente e o sossego, muitas vezes a gente ter uma luz no fim do túnel. Se eu começo a controlar, se eu começo a identificar, se eu crio um plano, isso me dá uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel já permite que a gente durma à noite melhor, tá? Então, que a gente precisa, por isso que eu estava comentando com o Roberto, e eu até insisto nisso, eu falo, gente, pode ser que esse cenário que esteja agora está muito difícil, mas vamos começar agora a tentar fazer diferente. Vamos tentar agora buscar maior controle, porque isso, só o fato da gente saber que, nossa, agora eu estou com controle, maior controle, agora eu estou conseguindo ver para onde tem o meu dinheiro, agora eu estou conseguindo entender as coisas. Só isso, gente, já traz tranquilidade para a gente. Tá? E aí, mas tem um empréstimo que eu preciso pagar e que não sei o que, que não sei o que.
tá tranquilo, o empréstimo está no seu nome, está no nome da empresa. Você sujar o nome da empresa vai te prejudicar com os seus fornecedores? Então, talvez seja uma prioridade. O financiamento é complicado, porque se você não pagar, vão lá e pegam o seu bem. Agora, está no seu nome o empréstimo e o seu nome está sujo. Mas antes de você sair priorizando, pagando os seus empréstimos, priorize você se organizar financeiramente. Porque se você não se organiza financeiramente, você está tratando o problema e não está tratando a causa. Então, o que causou? Qual foi a falta de controle? Qual foi o cenário que eu entrei desesperador que me levou para aquele contexto de ter que pegar empréstimo para poder pagar as contas? Então, eu tenho que identificar esse passo anterior aqui para então poder melhorar isso daqui. Se eu não identifico esse passo anterior aqui, eu pago esse empréstimo, passo um mês, eu estou pegando outro. Porque eu não melhorei foi o contexto, não melhorei foi o processo, não melhorei o meu cenário, tá? Então, só o fato da gente ver uma luz no fim do túnel já vai ajudar a gente a ter mais paz financeira, já vai ajudar a gente a dormir mais tranquilo à noite, tá? Deixa eu ver, Noélio falou tudo, ter carro novo, carne da grossura do colchão, aí não dá. A gente até quer ter isso, né, Noélio? A gente quer ter isso, mas eu quero ter tudo isso com paz financeira, gente. Eu não quero ter tudo isso e ao mesmo tempo não conseguir dormir à noite, né? A Vanessa, eu fiquei tão desesperada para achar você, tinha que ser ontem. Não colocar as lives, vou falar pro pessoal, vou reforçar com eles para eles colocarem as lives lá no Instagram, tá bom? Falar para eles colocarem hoje ainda. E o e-book das lives, eu falei que o e-book das lives vão ficar lá na comunidade, gente. O de ontem ainda não colocou, tá? O de ontem e o de hoje, até amanhã, o e-book vai estar lá na comunidade do Facebook para vocês poderem baixar, tá? E aí vai ter esse fluxozinho aqui, ó. Vai ter lá no e-book também, para vocês lerem. O pessoal do Instagram tá dando risada aqui do Noélio. Ele falou carne, não é carne, é carne. Eu fiquei pensando carne da grossura do colchão. Eu falei, cacete. Ai, ai. Bom, gente, mas é isso, tá? Ó, então, previsibilidade de caixa, capital de giro, tudo isso vai ajudar a gente a garantir que vai ter dinheiro para poder pagar as contas no final do dia no nosso negócio, tá? Porque a carne tá bem cara, é verdade. Agora, só para agradeço todo mundo que ficou até agora na live, tá, gente? E agora, só para quem me perguntou, eu vou só falar um pouquinho rapidinho sobre a mentoria. A mentoria, ela é só para alunos, tá? Então, são os alunos do meu curso de gestão financeira para pequenos negócios. Esse curso a gente passou recentemente por uma remodelagem, remodelamos ele para ficar assim, mais filé e bem simples, tá? Para vocês poderem, para quem entrar como aluno, poder entender, tá? E aí, quando o aluno entra, tem mentoria, tá? Nas próximas turmas, vão ser mentorias em grupo. E aí, essa mentoria, a gente entra, a gente discute, olha resultado, a gente troca ideias, vai conversando, e periodicamente. E a gente acaba falando sobre outras coisas, além de gestão financeira, tá? Conforme vai batendo ali a dificuldade, a gente vai discutindo, vai conversando. E a parte boa de fazer a mentoria em grupo também, é porque, de repente, tem outro empreendedor que já passou por aquilo, já conseguiu resolver o problema, já sabe como que faz. Ele vem, também traz, ele compartilha esse caso, tá? A mentoria em grupo, ela é uma novidade, tá? Para os próximos alunos do curso. Mas é isso, tá? A mentoria, ela é só para os alunos. A Crocantes Festa está perguntando como é que faz para comprar. Eu abro as inscrições para o curso,
Crocantes Festas, algumas vezes no ano só, tá? A última turma eu abri em março. E agora a gente vai abrir outra turma, agora, final de agosto, tá? Os detalhes do curso eu vou dar na semana da nossa jornada, tá? Então, quem não se cadastrou ainda na Jornada do Negócio Lucrativo, se cadastre na Jornada do Negócio Lucrativo, começa semana que vem. São 4 aulas. E aí, no finalzinho, eu falo um pouco sobre o curso, para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, para quem quiser ingressar, quem quiser fazer parte da mentoria, entra, porque aí, quem estiver dentro dessa jornada, eu explico como é que funciona tudo, tá? Como é que são as aulas, os bônus também, porque o curso vem com várias planilhas, então todos isso que eu comentei, de você fazer, as planilhas já fazem, então, sabe esse gráfico aqui que eu comentei? Já tem também na planilha, então assim, vem com várias ferramentas para facilitar o dia a dia, tá? Colei junto com o Noélio. O Noélio faz tanta propaganda, eu falo, Noélio, aí a pessoa entra, aí não é tudo isso que ela acha. Mas hoje a Sandra estava aqui também, a Sandra também, que também é aluna, estava aí, só hashtag amor, hein? Hashtag só amor. Deixa eu ver, gente, a Valma colocou, estou aprendendo muito com você, que bom, fico feliz, Valma. O Fábio colocou super live. Leonardo Folha compartilhou aqui o Instagram, gente, @gestão para pequenos negócios, tá? Ó, tudo junto. A Vanessa, gratidão para vocês também, gente, por ter ficado até aqui. O Thiago, obrigada. A Vanessa, que já se cadastrou na jornada. Ótimo, galera, a jornada vai ser muito legal também, tá? E eu vou trazer outros temas novos, tá? Além de todos esses que a gente tá passando aqui. Então, participem também, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A Sandra colocou, também estou coladinho e assim tudo isso e é mais um pouco. Ah, que bom. Sandra também, que tá com a gente lá na mentoria. Gente, é isso então, hein? Mais alguma dúvida? Mais algum ponto? A Sandra, gratidão por ter encontrado você na minha vida. Ai, eu vou chorar. Gente, mais algum ponto? Mais alguma dúvida? Que eu queria passar para vocês hoje era isso, tá? Amanhã tem mais live. Amanhã a live Vender Mais vai te levar à falência. É para ficar assustadinho mesmo. E eu vou explicar amanhã por que é para ficar assustadinho, tá? Vou pedir para o time colocar as lives lá no WhatsApp, tá bom? Para todo mundo poder assistir as lives que já aconteceram durante essa semana. O e-book vai estar lá na comunidade do Face. E é isso, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Muito obrigada pelas dúvidas também, porque quando vocês interagem, o negócio fica muito gostoso, porque daí a gente vai conversando e vai conversando, vai tirando as dúvidas e assim por diante, tá bom? Esse Noélio. O Noélio, ele fala assim, você caiu do céu. Eu falei, Noélio, caí do céu, dei de cara no asfalto. Gente, muito obrigada, viu? Gratidão por vocês, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.